Olá, meninas! Estamos aqui hoje para nossa tertúlia semanal e hoje o tema da tertúlia é a beatificação de Guadalupe Ortiz de Landázuri. Guadalupe foi beatificada no ano de 2019, no dia 18 de maio. Estamos aqui com a Neidinha, que teve a sorte de estar lá e ela vai nos contar como foi a experiência dela. Então, Neidinha, vamos lá, você teve essa sorte e a gente sabe que fazer uma viagem, a gente começa não quando a gente chega lá, mas quando a gente sabe que vai para lá, certo? Sim. Então me conta, como você ficou sabendo? Quando foi assim? Porque a beatificação foi no dia 18 de maio de 2019, você soube quando? Você lembra mais ou menos quando você soube que você iria? Olha, Cíntia, então, fiquei sabendo mais ou menos uns 3 meses antes. Por quê? Porque também eu teria que arrecadar fundos, né? E quando eu fiquei sabendo, no momento eu falei, nossa, mas por que eu, né, fui convidada? E eu até sugeri, olha, tem umas mais velhas, pode ser que também elas gostariam, porque a gente já sabia que não ia muitas daqui do Brasil. Mas eu fiquei muito emocionada, fiquei muito contente, aceitei a proposta e fui arrecadar meus fundos para eu fazer essa viagem. Ok. E tirando isso, essa parte financeira de preparação, você também se preparou para estar naquela cidade que a beatificação, para quem não sabe, aconteceu em Madrid, na Espanha. E foi a primeira vez que você esteve na Espanha? Sim, foi a primeira vez. Então, teve duas preparações, três preparações, né? Uma foi de arrecadar financeiramente, né, para ir. Depois, conhecer mais sobre a nossa futura beata, a Guadalupe. Depois, conhecer mais, que eu já conhecia bastante, assim, por ler, por pesquisa. Madrid, que eu acho que todas sabem, é a terra natal do Opus Dei, né? Ok. Então, preparei essas duas, né, etapas que para mim foi muito importante conhecer o lugar onde nasceu a obra. Impressionante, né? Muito. E li bastante coisa sobre a Guadalupe, realmente é assim, edificante e constatante também, assim, saber que realmente o que ela fez pelo mundo, pela igreja, né, pelo mundo, por todos os lugares que ela passou, você fica muito... Então eu cresci muito nisso. Cresci também espiritualmente, né, porque você pesquisar a vida de um santo, você também dá esse up na sua vida, né, Valéria? Claro, porque teve uma semana que a gente falou sobre o que é preciso para uma pessoa se tornar beato, né? Que foi na semana passada que nós falamos da beatificação de Dom Álvaro, né? Por causa da data, né? Da festa do Beato Álvaro. Mas, realmente, a Guadalupe, para quem não sabe, ela era numerária do Opus Dei e se santificou através do seu trabalho profissional. Ela que foi formada em Química, certo, Neidinha? Sim, E exerceu um determinado momento da vida dela, ela deixou de lado esse trabalho profissional de Química para trabalhar na administração dos centros do Opus Dei. sim, Depois, ela, desse trabalho profissional, ela foi começar o Opus Dei no México. sim. Impressionante, né? E lá ela se tornou assim, uma pessoa muito santa ali naquele país, né? Uma coisa que me impressionou quando eu li também a biografia dela na época da beatificação é que ela suportava as coisas, né, com muita naturalidade, né? Sei lá, ela levou uma picada de um escorpião e ninguém percebeu que ela levou essa picada. Então, a gente vê que ela foi santa nas coisas do dia a dia, né? Não porque ela foi pro México, porque ela foi para não sei, para Roma, porque ela foi para vários lugares do mundo, não, né? Não porque ela abriu escolas, porque ela abriu, né? Deus Uhum. deu essa graça, mas ela foi santa no dia a dia, né? Sim. Impressionante. Outra coisa que me impressionou porque ela morou no México apenas 6 anos. E quando ela saiu de lá, porque o fundador pediu para que ela fosse ajudar em Roma, ela deixou 11 sacrários, Uau! né, Seis no país. anos, 6 anos. Então, ou 11 seja, sacrários. 11 sacrários, 11 sacrários quer dizer 11 centros que ela abriu, né? Então, isso me fez pensar muito, assim, né? Porque às vezes a gente fica, nossa, o que
o que é isso, né? 11, né, sacrários. Mas a gente pode também abrir milhares de sacrários na alma de cada pessoa, né? Isso é o que eu pensando. Se você aproxima uma pessoa de Deus, você está abrindo uma alma de sacrário no mundo, né? Então, isso me motivou muito a pensar, né? Que, não sei se todas sabem, mas os santos, a gente lê sobre os santos, né? Mas para aprender com ele, né? Claro. Porque isso te motiva. Então, isso foi o que a Guadalupe fez comigo, né? Ok, então a parte Guadalupe a gente já tá conhecendo um pouquinho, né? Uma santaça aí que foi beatificada e agora a gente tá pedindo intercessão dela para que ela seja também canonizada no futuro, né? Então, Neidinha, agora me conta, quando você chegou em Madrid, né? Como é que foi a sensação? Nossa, maravilhosa, né? Então, primeiro, assim, né? Você vê outra cultura. Viajar sempre você cresce em cultura, né? Claro. Depois, saber que você tava, isso que eu já falei, né? Chegando na terra que nasceu o Opus Dei pra mim, foi assim. Eu sempre quis muito conhecer Madrid, né? E lá nós fizemos toda a rota que era passar pelo onde o São José Maria passou, né? Então tem vários livros que a gente está lendo e fala São José Maria, né? Fez isso em tal lugar. Então a gente aproveitou também e fomos fazendo essa mesma rota que ele fazia em Madrid, né? Então era assim, você chegava e falava, uau, né? Porque quando você lê o livro, você imagina como seria, mas você está lá, aí você fala, você vive. Aí você fala assim, nossa, eu imaginei assim. Não, eu imaginei um pouco a mais, eu imaginei um pouco a menos. Então era muito uma viagem assim que você não cansa, né? Porque você vai esperando e agora onde que vai dar e eu vou ali. Então é assim, vale a pena, né? Depois eu amo muito a obra, mas você conhecer, né, o lugar onde nasceu que lugares assim você foi? Você tinha contado um tempo, no dia, né, de um ano de beatificação, você contou que esteve no patronato de Santa Isabel, né? Sim. Você contou que esteve também naquela igreja onde o nosso padre, na frente, ele escutou o sino. Você poderia contar de alguns lugares, assim, pontuais que você... Então, a gente teve no patronato, né, que é onde está o menino Jesus, que tem vários livros. Sim. Que conta, né, que São José Maria chamava ele o pequeno ladrão, né, que roubou o coração dele. Então, tem história. Esse menino Jesus não nos pertence, continua sendo das freirinhas. E elas abrem ali, a gente tem réplica, mas o original, é preciso pedir uma permissão para elas. E na beatificação de Guadalupe, elas deram essa abertura e a gente viu assim através de um vidro. Claro, né? Mas quem vem nos centros na época do Natal é esse menino Jesus que a gente coloca no oratório, né, no tempo de Natal. É parecido, tá? Esse é muito específico, ele tá com um bracinho assim. É muito fofo, né? É muito bonitinho. Tem várias estampinhas dele. Então, o Pequeno Ladrão. Então, eu fiquei assim, bem emocionada com esse menino e de estar lá, né? Saber que São José Maria aí, nesse momento, pegando nesse menino, ele teve, assim, um arranque espiritual muito grande, que foi também daí que saiu o livro Santo Rosário. Então, foi mesmo, foi lá naquele patronato, Foi lá naquele patronato, numa ação de graças. Então, depois, nessa igreja aí onde foi mesmo o lugarzinho onde nasceu o Opus Dei, né? Que é lá onde o nosso padre escuta, né, os sinos tocarem. Então aí também eu fiquei assim edificada. Por quê? Porque quando você lê o livro, você pensa assim, nossa, deve ser algo de outro mundo, né? E aí você vê que Deus ele se manifesta num lugar mais simples. É muito bonita a igreja, não tô falando que é simples, mas é um lugar que não como outro, né? E Deus se manifestou ali e mostrou algo que ia ser tão precioso dentro da Igreja Católica. Depois, me emocionei muito ao ver que tem essa história que São José Maria, ele ia cumprimentando as virgens que ele ia encontrando pelo caminho, né?
de um lugar para o outro, e ele foi descobrindo Nossa Senhora, às vezes na parede. Então eu fiquei muito emocionada, porque tem uma história que ele via uma Nossa Senhora num azulejo. E aí a gente estava lá com o mapa e mostrava que era aquela rua. E a gente estava no lugar, no número e na rua e não via essa Nossa Senhora. Chegou uma hora que a gente falou assim, olha, não dá mais tempo, a gente tem que ir embora. E fomos. Só que eu gostaria muito de ter visto essa Nossa Senhora. Aí quando eu cheguei num outro local lá, uma senhora, eu falei pra ela, olha, onde que fica mesmo a Virgem do Azulejo, que São José Maria via? Ela falou, vem comigo. Então aí, era passos que eu pensei assim, nossa, não vai dar tempo. Mas eram uns pequenos passos e você tinha que estar de longe pra ver essa Virgem. Nossa, que sorte, né, Nidia? Então eu vi de longe e eu falei, nossa, assim também, fiquei pensando, assim também, são muitas coisas, que às vezes a gente tá muito em cima da coisa, você não vê. Então, você anda um pouco pra você trás. anda um pouco pra trás, você olha e você vê outro panorama, e você vê... Por quê? Porque esse azulejo ele fica em cima de um prédio. Então, a gente tava no número, só que a gente tava aqui no pé do prédio, né? Você tinha que afastar pra ver, né? E isso que ele fala, né, no livro, que às vezes quando a gente tá com problema, a gente fica olhando pra ponta do pé, né? E que só vê ali o sapato sujo, né? Afasta um pouco desse problema, você vê outra paisagem, né? Então isso na hora eu lembrei, aquilo que ele falava, né? Mas foi muito corrido também a beatificação, não foi? Foi. Por exemplo, para você estar onde estava a relíquia da Beata, como foi? Você esteve lá, você teve a sorte de beijar a relíquia da Beata Guadalupe? Sim, foi no mesmo dia da beatificação. Uma igreja lá em Madrid abriu, né, com os restos mortais da Guadalupe, que não sei se alguém assistiu, mas é onde estava aquele quadro dela, bem bonito. Muito lindo. O tamanho do quadro, como que é o tamanho do quadro? É tamanho de pessoal mesmo, assim, de tamanho pessoa normal. Original, Nossa, que legal. Então, nós, o meu grupo, achamos que chegávamos lá e a gente já ia direto lá na relíquia, né, beijar. Quando chegamos lá, a igreja era lotada, uma fila enorme. E a gente ficou assim pensando, meu Deus. Mas a gente entrou na fila. Eu e uma outra entramos na fila e tava indo. De repente, a gente sai um pouco da fila, porque a gente queria fazer oração, saímos da fila. E, graças a Deus, um senhor lá deixou a gente entrar na frente, a gente entrou lá. E aí a gente conseguiu beijar os restos mortais da Guadalupe. Mas era muito bonito ver a unidade da igreja, da obra, né, do Opus Dei, assim, dentro daquela igreja, né? E também a piedade, assim, você não ouvia um barulho, você via que as pessoas estavam lá rezando. E aí, que é uma coisa também que me ajudou muito nessa viagem, né? Você vê a unidade da igreja, né? A igreja tá viva, eu não parava de repetir pra mim. Falava, gente, a igreja tá viva. É muita gente, né? É muita gente, então a gente não pode... Eu só pensava assim, gente, a gente não pode acreditar na mídia, quando a mídia fica falando, né? Diminuiu não sei quantos % de católicos. É mentira, né? A igreja é muito viva, muita gente, muito piedosa, rezando. Então foi muito legal essa parte aí de ter visto. Só que eu pulei uma partezinha, né? Porque antes da gente ver a relíquia da Guadalupe, foi o dia mesmo da beatificação. E isso é muito... Nossa, assim, você via... Você viu a relíquia depois da beatificação. Depois da beatificação. E na beatificação, a relíquia dela estava lá também. Tava lá, só que era, né, um relicário só. Sim. E nessa igreja estava todo o resto numa urna, né? E tava no altar, assim, e aí ia todo mundo... Ia lá. Porque isso a gente foi à tarde, mas a beatificação mesmo foi de manhã. Então, sim. Foi muito emocionante. Assim. E vocês estavam correndo para ir pra Tertúlia, isso. Que ia ter a tarde com o prelado do Opus Dei, Dom Fernando Ocáris, lá no local onde foi a beatificação. Por isso, a correria toda. Porque foi assim, primeiro fomos beatificação, tivemos a beatificação. Aí saímos de lá, fomos visitar os restos mortais da Guadalupe, que era em outro bairro. Saímos de lá, voltamos pro mesmo local da beatificação para Tertúlia com o prelado do Opus Dei. E foi fácil caminhar assim por Madrid, assim como assim nesse curto tempo, né? Uma cidade que você vai pela primeira vez. Como é que foi? Olha, o interessante é que os espanhóis, eles são bem acolhedores, né? A gente ligava o Google Maps
E quando dava pau, a gente parava qualquer espanhol ou espanhola, olha, a gente precisa ir em tal lugar, eles, despacio, tipo, fala devagar, aí a gente falava assim, devagar, e ele já ensinava a gente, e a gente se virava super bem. Gente, que alegria. A gente, eu, que falo até compost, né? Mas deu certo. Que bom que você foi, né, Neidinha, para as que estavam com você. Que bom. Aí, mas na beatificação, o fato em si, assim, que é o porquê dessa tertúlia, foi muito emocionante. Você vê assim, nós chegamos cedo lá, graças a Deus, e aí você vê enchendo, né? Fui completando aquele cenário todo. E o que eu não parava de pensar, né? Assim, a Guadalupe é a primeira numerária que foi beatificada. Né? E eu pensava, né, que ela, a igreja, está nos dizendo isso, né? Que a receita que Deus mostrou para São José Maria dá certo. Te pega e lê e vive passo a passo, que o bolo fica bom, que sai santidade, beatificação. Pode sair um pouquinho batumado, mas sai. Mas sai. Então, que não foi o caso. Não foi o caso da Beata Guadalupe. Da Beata Guadalupe. Mas é Deus, porque uma beatificação é isso. É falar, bater o martelo, né? Falar, ó, o que ela fez na vida deu certo. A igreja, né? Com tudo que pesquisou, né? Porque para a igreja falar que uma pessoa é beata, né? Ela teve todo um processo atrás, né? Então, teve todo um estudo. Então, o que a igreja está nos dizendo, né? Olha, ela viveu o que o fundador recebeu de Deus. Ela lutou para viver, porque também o importante é a luta, né? Nossa, ela que bonito, lutou, né? Aquelas cartas que ela escreve pro nosso padre. Tem um livro, né? Tem um livro, Cartas a um Santo. Vocês podem pesquisar, porque é lindo. Então, são cartas que ela escreveu para São José Maria. Então, você vê assim, que ela não fez... Ela lutava para viver o plano de vida, né? Ela lutava para viver a caridade. Então, isso que São José Maria fala, né? O importante é a luta. Então, isso... Lá eu falava, gente, é verdade, né? O importante é a luta. Vamos lutar. Mas, só um parênteses, tá? Fechando parênteses. E o legal era um ambiente gostoso. Era como se fosse uma tertúlia gigante, né? Nossa. Aquele mundo de gente. E quando começou a beatificação, mais emocionante, você não ouvia nada, a não ser quem estava levando a cerimônia, né? Que era o cardeal. E já começou, e todo mundo em silêncio, não tinha aquela andação. Falava, Jesus, né? É de Deus, porque não tem explicação, né? Tanta gente juntas e você conseguir assistir tudo assim plenamente, sem distração que vinha de fora, né? Se você distraiu, foi por... Então, mais um motivo que eu pensava, nossa, é de Deus, né? É de Deus e é muito impressionante, né? Que legal. Então, sessão beatificação. Fechamos. Agora não termina aí, né, Neidinha? Sim, não. Começa uma nova etapa dentro dessa história de ter participado da beatificação. Porque saindo dali, né, da cidade de Madrid, vocês foram conhecer outros lugares. Sim. Por exemplo... Então, nós fizemos, como é uma viagem, né? A gente quis aproveitar 100%, e acho que a Beata Guadalupe também ficou muito feliz, que a gente acoplou outra coisa junto com a beatificação dela. Então, no outro dia, que eu também acho muito bonito dentro da igreja, teve a missa de ação de graças, né? O que é isso? Uma missa agradecendo a Deus por ter nos presenteado, né, com a beatificação da Guadalupe. Então, a gente foi para essa missa também de manhã, no mesmo horário, no mesmo local que foi a beatificação. Assistimos a Santa Missa. E dali a gente já pegou um ônibus que tinha várias outras pessoas, que alugamos esse ônibus, e a gente fez a Rota Mariana, que vale a pena. Quem tá noiva, aconselho marcar a viagem depois do casamento para esse lugar, né? Quem vai viajar, né, depois da pandemia, é uma viagem maravilhosa, né? Começar em Madrid,
Uau. Depois faz essa rota mariana. Todo espanhol você fala, vou fazer a rota mariana, ele já sabe o que você vai fazer. Então aí nós fomos para Saragoça, né? E depois Saragoça nós visitamos lá, ficamos hospedada num clube, né? Num centro que elas nos emprestou, onde elas usam para clube. E lá nós visitamos a Nossa Senhora do Pilar. Sim, Saragoça. Né? E depois nós fomos para Barbastro, cidade onde nasceu nosso padre. Cidade onde nasceu nosso padre. E Saragoça é onde o nosso padre estudou no seminário. Então é muito interessante que nós conhecemos o seminário onde São José Maria estudou para se ordenar sacerdote. E nessa igreja aí, o Pilar, né, Nossa Senhora do Pilar, que é uma matriz maravilhosa, ele fazia esse caminho, ele saía, nós fizemos esse mesmo caminho, saía do seminário e ia para essa igreja, né, rezar para Nossa Senhora. E ficamos aí, dormimos aí, no outro dia viajamos para Barbastro, que é onde nasceu nosso padre, e lá nós conhecemos também esse museu, né, que foi depois da Guerra Civil, antes era um seminário, que todos os seminaristas daquela época da Guerra Civil da Espanha, todos eles são mártires, porque eles e o bispo, né, foram mortos. Não sei se você já assistiu aquele filme Deus Não Está Escondido, acho que Não, Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto. Foi baseado nessa cidade, no que aconteceu aí nesse seminário. Uau. Mas foi muito impressionante, assim, você ver isso, né, que você constata que a igreja está viva, né, e depois nós fomos para Torre Ciudad, vale a pena. Torre Ciudad é onde São José Maria recebeu o milagre, que ele foi curado, e onde ele pagou a promessa, né? Os pais dele levou ele para pagar a promessa. Mas é um santuário que depois de muitos anos que já estava obra em vários países, o bispo dessa cidade perguntou se São José Maria não queria cuidar dessa igreja, que na época era bem pequenininha, né? Que é onde ele foi pagar a promessa. A igreja de Torre Ciudad, que fica perto de Barbastro. E aí, São José Maria aceitou e ele convocou o mundo inteiro, onde existia pessoas do Opus Dei, que ajudasse a construir esse santuário. Uau. Então lá tem dinheiro de todos os países, e esse santuário, se vocês pesquisam, é muito bonito. E estar lá é maravilhoso, né? Só pelas fotos, né, que a gente vê. Eu também tive a graça de estar lá, né, no ano de 2014. E realmente é muito lindo. E tem uma sala lá de várias Nossas Senhoras do mundo inteiro, né? Uhum. E muitos confessionários também, isso, né, Neidinha? E tem histórias, assim, de muitas conversões que aconteceu nesse santuário. Mas aí você vê, assim, que Deus existe. Você olha, assim, a paisagem e fala, Deus existe. E Nossa Senhora, você vê, assim, ela escolheu aquele lugar para estar lá. Eu falei, meu Deus, né? Então você vai vendo a mão de Deus, né, no mundo inteiro, né? E isso depois, daí a gente foi para Lourdes. Uau, ainda foram para Lourdes? Para Lourdes, deu uma esticadinha. A gente tinha muita vontade, mas quando a vontade de chegar até Fátima, porque também faz parte da Rota Mariana, mas depende da parte financeira também. Quem tem pode ir esticando a Rota Mariana. Ai, que legal! Mas nós fomos até Lourdes e é assim, lá é o cume que você fala assim, a igreja tá viva. Porque eu peguei lá a procissão das velas, multidões, começa a chegar os enfermos na maca, depois cadeirantes, depois muleta, nossa, é assim, que não acaba, e essa procissão das velas é o terço o tempo inteiro, sendo rezado. E também você não ouve nenhum barulho, a não ser o do terço. Então é emocionante, assim, você vê assim, a fé, você palpa, é uma fé que dá pra você pegar, né, assim, você fala, meu Deus, né?
E eu, quando chegou assim, a procissão das velas, eu subi porque Lourdes, a igreja tá assim no alto. Sim. Então aí eu subi na escada e olhei de lá. Então são velas, 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 velas. Você fala, meu Deus, né? E era um dia de semana, né? Pessoas de vários países que fazem promessa de ir para lá. Uau! Então, fazer uma viagem dessa, você fortalece a fé, né? Você aumenta a sua fé, aumenta seu amor ao Papa, à igreja, né? E sem contar com a parte da cultura, né? Nossa. Então, não sei, meninas, se vocês tiverem algum dia a oportunidade, para qualquer país, né? Saiba que todas as viagens você pode crescer nos 3 aspectos, né? Com certeza. Então, Cultural, espiritual e humano. Então, Maravilha. porque vale a pena conhecer o outro, né? Conhecer o lugar do outro. E com esse olhar, que igual São José Maria quando chegou aqui no Brasil, vim aprender com vocês, né? Então, quando a gente viaja também para outro lugar, ou às vezes até para casa de um estado, né? Nosso país é tão grande, vou para um outro estado, vim aprender com vocês, O que né? que tem aqui, né? Que vocês têm aqui, que é bom, bonito, né? Que tem história, né? Que tem valor, né? Então vocês teve esses lugares maravilhosos, né, Neidinha? Rezou, com certeza ela rezou por todos nós. Sim, isso é verdade. E pedi também muitas vocações. Isso mesmo. Para Nossa Senhora, para Guadalupe, para a igreja, né? Não só para a igreja, porque entrando para a obra é fazer a igreja, mas pedi muito, né? Maravilhoso, né, E Neidinha? muito bom, vale a pena, viu? Então, ficamos aqui, porque já escutamos bastante da Neidinha. Sim. Foi uma experiência realmente maravilhosa, né, Neidinha? Sim. E a gente agradece a sua presença aqui no Instagram do Miralta. Foi um prazer, Cíntia. Imagina, todo nosso, né? Então, muito obrigada. Até a próxima, meninas! E quando acabar a pandemia, se vocês quiserem ver fotos, a gente combina, tá bom? Oba! Um beijo a cada uma!